Senhor, amém? Amém. Estou feliz de estar aqui nesta noite pela primeira vez em Potiraguá. Quero externar a minha gratidão por essa oportunidade singular de estar conhecendo mais uma parte da família de Deus. Família essa que eu creio que em breve vai estar povoando os céus. Você acredita nisso, amém? Pastor Washington, saber em particular, pastora Sandra, Soliane, toda a família, que Deus abençoe. Sou grato pelo convite, nós semana bem por ter essa iniciativa. E quando ela me convidou para falar sobre esse tema, eu falei: será que eu vou realmente falar sobre isso na Assembleia de Deus? Eu fiquei me perguntando, né? E é a primeira vez que eu vou falar sobre esse tema, e na verdade é um tema bem pertinente, até porque há uma banalização do termo narcisismo na sociedade contemporânea. Nos dias atuais a gente percebe muito isso. Mas eu pretendo falar com propriedade sobre o assunto e já dizer que não tenho a intenção de exauri-lo. Minha pretensão aqui não é esgotar o assunto, até porque é um assunto muito complexo, muito extenso. Seria impossível hoje nós conseguirmos falar sobre tudo em relação ao assunto. Mas a gente falar aqui, pelo menos aquilo que é essencial em relação ao narcisismo. Tá certo? A gente ficou assim se perguntando como colocar um tema, o que falar. A princípio eu pensei em colocar assim: amor próprio, narcisismo e relacionamentos tóxicos. Depois eu fiquei, acho que esse tema vai ficar muito pesado para a igreja, aquela coisa toda. Embora haja uma confusão em relação a essa questão de relacionamentos tóxicos, e eu preciso já enfatizar logo de início que pessoas saudáveis podem viver relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, mesmo sem a presença de uma pessoa narcisista, tá? Então, duas pessoas saudáveis, sem ter nenhum tipo de transtorno de humor, sem ter nenhum tipo de transtorno de personalidade, podem viver dentro de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo. Vamos lá. Quem vai me ajudar na mídia aí? Eu estou sem um programa para passar dois slides. Pode passar o primeiro, por favor? Pode passar o primeiro, por gentileza. Deixa eu pegar. Fazer igual o rapaz, é ao vivo, viu, gente? Ao vivo acontece de tudo. O previsto e imprevisto. Está passando, não sabe? Pronto. Obrigado. Primeiro eu quero conceituar amor próprio. O que seria amor próprio? Tá? E a gente precisa diferenciar amor próprio de egoísmo e também de narcisismo. Tá? Amor próprio é um sentimento de respeito, dignidade, estima e apreço que alguém tem em relação à sua própria pessoa, a si mesmo, autoestima. Tá? Então, amor próprio não é amar a si mesmo sem considerar o outro. Isso é egoísmo, tá? Amor próprio também não é narcisismo. E algumas pessoas confundem ambos os termos. Amor próprio é amar a si mesmo. Narcisismo. Oi. Amor próprio é amar a si mesmo. Narcisismo é amar a imagem idealizada que a pessoa tem de si mesma. Ou seja, amor próprio é quando eu amo a mim mesmo. Narcisismo é quando eu amo uma imagem que eu idealizo, que eu gostaria de ter. Então não é amar a mim, é amar aquilo que eu queria que fosse a minha imagem, mas não é. Eu vou explicar daqui a pouco mais com detalhes. Pode passar. Quais são os benefícios do amor próprio, da importância de termos amor próprio? Primeiro, promove o autoconhecimento. Você consegue amar alguém sem conhecer? Não. Para que eu possa amar a mim mesmo, eu preciso primeiro me conhecer.
E aqui eu falo do autoconhecimento. Como analista comportamental, eu falo sobre perfis comportamentais, sobre temperamentos, e aí eu falo da importância de termos o autoconhecimento. Eu preciso conhecer a mim mesmo, e dentro de um relacionamento é importante que eu tenha autoconhecimento e conheça o outro. Muitos casamentos, por exemplo, acabam porque algumas pessoas dizem: nosso casamento não deu certo porque foi incompatibilidade de gênios. Tem gente que faz questão de dizer isso. Mas quando eu estudo desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, quando eu tenho autoconhecimento, conheço a mim mesmo e conheço o outro com o qual me relaciono, eu tenho muito mais chances de desenvolver um relacionamento saudável. Por quê? Nós somos seres humanos ímpares, singulares, diferentes. Quando eu falo sobre temperamento, e a gente tem pelo menos 4, o Hipócrates descreveu os 4, que são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Cada um de nós temos aí um perfil que predomina, e é isso que faz com que nós sejamos ricos. Somos a imagem de Deus, a imagem do Criador, somos únicos. São 4 temperamentos, mas se misturam, e todos nós somos uma mistura de proporções, mas um sempre predomina. Por que muitas vezes a mulher é melancólica, tem um temperamento muito criterioso, organizada, perfeccionista, detalhista? O rapaz às vezes ele é sanguíneo, ele é mais desorganizado, ele é mais indisciplinado e sempre está em atrito. Então é importante que eu me conheça, que eu conheça o perfil do outro, para que eu possa conseguir o quê? Me alinhar em uma relação. Todos nós temos virtudes e qualidades, e nós também temos pontos que devem ser trabalhados ou desenvolvidos. Isso é inteligência emocional. Aquilo que a Bíblia chama de domínio próprio há muitos anos, hoje a inteligência emocional chama de autocontrole. Então eu preciso conhecer o meu temperamento. Eu sou estourado, eu sou radicudo, eu sou sanguíneo, eu já vi gente dizer assim: eu sou crente, mas no braço não é crente não. Então você não se converteu. Sinto muito me dizer a realidade, sabe por quê? Porque tem gente que confunde avivamento com movimento. Eu posso ter dons espirituais, posso ser batizado no Espírito Santo. Se eu não tiver o fruto do Espírito, eu não sou avivado. E fruto do Espírito significa você ter as 9 características ou facetas. Amor ou caridade encabeça. Por quê? Porque sem amor nada acontece. Amor, caridade, alegria, gozo e paz. Essas 3 primeiras características do fruto do Espírito, e é fruto no singular, é como se fosse uma laranja com 9 gomos. Essas três primeiras facetas, amor, alegria e paz, representam a minha comunhão com Deus. Depois eu tenho longanimidade ou paciência, benignidade ou amabilidade, que é o amor em ação, e bondade. Essas 3 características mostram o meu amor para com o próximo. E as 3 últimas: fé ou fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio, mostram o meu caráter, quem eu sou. Então, se eu sou servo de Deus e acho que sou avivado, mas não tenho domínio próprio, não sou avivado. Se eu não tenho autocontrole e eu quero pegar no pescoço do irmão para matar o irmão, ou agredi-lo, tem uma discussão até mesmo entre casais, eu não tenho domínio próprio, não tenho mostrando, eu não tenho filho do Espírito. Alguém certa feita disse que as 3 características de um crente verdadeiramente avivado são: ter a imagem moral de Deus, tem a imagem moral de Deus, a mente de Cristo e o fruto do Espírito. E aí às vezes eu me comporto como um cristão verdadeiramente avivado, porque eu sou uma pessoa batizada, falo nas estrelas, sou os avivados, dons espirituais, mas quando o irmãozinho pisa no meu carro, eu dou uma voadora no pescoço dele. Então eu não sei o que é ser avivado, não tenho o fruto do Espírito, tá? Gente, olha só, quando eu faço palestras nas igrejas, eu costumo passear pela Bíblia. Quando eu faço palestras em escolas e empresas, eu não falo nem no nome de Deus, por uma questão de ética, tá? O Estado é laico, a gente tem esse problema, né? Tem essa problemática toda de não poder falar. Então, aqui dentro eu tenho liberdade para falar dessa forma. Se eu tratar dessa temática em escola, eu não vou falar dessa forma, tá? Para que vocês entendam. É uma questão de ética mesmo. Eu aprendi com Paulo. Paulo, ele sabia lidar com o público-alvo, falar a língua do público-alvo. E a gente também tem essa sabedoria. Saber entrar e sair em todos os ambientes. Vamos lá. Promover o conhecimento. Então o que acontece? Quando eu conheço os meus pontos fortes, eu vou potencializá-los.
E os pontos que precisam ser melhorados, desenvolvidos, eu vou tentar fazer o quê? Moldá-los, lapidá-los. O que constrói a nossa personalidade? De forma muito clara, trocando em miúdos, o que é a nossa personalidade? É um conjunto de características inatas, características que são próprias do indivíduo, nascem com a gente, que são os temperamentos, e características adquiridas, que são aquelas formadas pelas nossas vivências, nossos aprendizados, que formam o nosso caráter. Tá? Então, as nossas características que nascem com a gente, as inatas, elas podem ser trabalhadas. Tá? Por isso a importância dos pais na questão da educação dos filhos, porque a educação começa em casa, ela é complementar com a escola. Ambas se completam, não se excluem. E a gente sempre fala sobre isso. E o que acontece? Eu, a partir do momento que conheço a personalidade do meu filho, eu posso observar que tem alguns traços que têm que ser melhorados. A criança, ela forma a sua personalidade no primeiro setênio de vida. Até os 7 anos eu não posso identificar qual é o perfil predominante de uma criança, mas a partir dos 7 eu posso. Só que tem um detalhe: desde a infância você consegue perceber alguns traços que podem mais tarde desenvolver aí um transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso psicopata. Você pega uma criança que ela maltrata o coleguinha, ela machuca os animais, ela tem um comportamento dissimulado, manipulador, e você começa a perceber que ela já tem tendências para a psicopatia, mas antes dos 18 anos, porque seria uma idade muito arbitrária, muito irresponsável, até porque o meio do desenvolvimento ele se forma, geralmente se completa até os 25 anos. Então, antes dos 18, a gente não pode fechar diagnóstico. Uma criança desde 6, 7 anos, eu já consigo perceber que ela tenha traços de psicopatia, mas eu não posso fechar um diagnóstico de um transtorno de personalidade antissocial nessa criança. Eu preciso esperar aos 18 anos. Por isso que a gente tem um problema muito sério, as escolas estão enfrentando muito isso, que é o TOD, transtorno opositor desafiador. E até a década de 80 não existia, só se falava em TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e criatividade. Percebeu-se que havia um transtorno que apresentava características distintas, diferenciadas, então houve dissociação entre TDAH e TOD. O TOD muito dificilmente vem sozinho, sempre vem acompanhado com outro problema, como por exemplo autismo, TDAH, enfim. Então uma criança que tem TOD é uma criança resistente a obedecer regras, limites. Se essa criança não foi ensinada na infância, ela pode na adolescência desenvolver um transtorno de conduta e a posteriori, ou seja, na fase adulta, já desenvolveu um transtorno de personalidade, que é a psicopatia, por exemplo. Então, eu como pai, eu como mãe, posso sim conseguir aí ir mudando essa questão, essa trajetória da criança. Até porque, ainda que a criança tenha esse transtorno, e esse transtorno não é questão de pais que não sabem impor limites ou regras, é um transtorno mesmo, que existe, mesmo assim, essas crianças são muito resistentes, elas não querem ouvir não, de jeito nenhum. E independentemente de ter um transtorno ou não ter um transtorno, as crianças precisam aprender a lidar com o não. E os pais precisam ser fortes em relação a isso. Não é não e acabou. Ela pode se expressar, se gostar, jogar no chão. Não é não. Eu tenho que aprender a colocar regras, a colocar limites na criança. Então, voltando aqui. Outra coisa, evite comparações, pois cada pessoa é única. Um grande problema que a humanidade está enfrentando, que nós estamos enfrentando hoje, é justamente o uso excessivo e inadequado da tecnologia. O Instagram é a plataforma que mais adoece o ser humano por causa do viés de comparação. As pessoas começam a assistir vídeos, começam a ver imagens de pessoas bonitas, corpos esculturais, e começam aí a fazer comparações, daqui a pouco desenvolvem baixa autoestima, complexo de inferioridade. Fulano do corpo assim, eu queria ser assim. Fulano tá rico, eu não tenho nem um fusquinha, e começa aquela coisa, daqui a pouco está todo mundo adoecendo. Então, cada ser humano é único, eu não posso ficar me comparando com o outro, de jeito nenhum, é um grande problema. Pode passar. Evite os relacionamentos tóxicos. Claro, se eu tenho um amor próprio, eu vou me submeter a humilhações, a agressões. Olha que interessante, uma pesquisa foi feita. Por que mulheres que são abusadas por parceiros, eu digo abusadas emocionalmente, porque o maior problema não é o abuso físico, é o abuso emocional.
Porque se você dá um soco no outro, daqui a pouco está bem, mas o emocional leva sequência a vida toda. E está cheio de gente com abuso emocional. Você sabia que 40% das mulheres, 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são cristãs? Isso é muito sério, irmãos. Isso é seríssimo. E nós temos um problema sério em relação a isso. Por quê? Porque eu sou cristão, eu não posso me divorciar, mas eu posso morrer de paulada dentro do relacionamento. E aí a Bíblia fala que no lar tem que ter o quê? Segurança. Quer dizer, por causa de uma religiosidade, porque eu sou uma mulher crente, sou mulher de obreiro, de pastor, meu marido me bate, me espanca, quero meus dentes, minha costela, mas eu tenho que manter o relacionamento para mostrar, manter as aparências. Vocês acham mesmo que Deus se agrada disso? Você acha que Deus está muito... Eu fiz uma palestra para mulheres, sobre a mulher saúde emocional, e eu falei, está cheio de mulher na igreja, não está dormindo que ela é separada. E quando eu terminei de falar, a mulher me chamou e falou assim, Deus te usou falar comigo, irmão, eu nem orei, nem li Bíblia. Eu sempre estava falando na palestra sobre esse assunto. Ela falou, meu marido saiu de casa hoje, fundou outro ministério e nós já estávamos morando, dormindo em camas separadas há muito tempo. Fachada. Eu tenho muito medo, irmão, de religiosidade. O que matou Jesus foram os religiosos. O povo confunde religiosidade com espiritualidade. As neurociências estudam muito bem isso. O nosso hemisfério cerebral direito, que é o nosso cérebro emocional, ele é voltado à espiritualidade. O esquerdo, que é o racional, ele é voltado à religiosidade. Tem gente que é crente há anos, nunca foi espiritual, e tem gente que nunca entrou na igreja espiritual. Misturam, confundem religiosidade com espiritualidade. Os fariseus eram assim, religiosos, bonitos por fora, sepulcros caiados, mas por dentro estavam podres. E a gente confundiu isso a vida inteira, criados, nascidos e criados em igrejas pentecostais, aprendemos de forma incorreta e temos que agora entender como de fato é o processo. O que é religiosidade e o que é espiritualidade. Voltando aqui. Então, uma pessoa que tem amor próprio, ela evita relacionamento tóxico. Uma pessoa que ama a si mesma jamais vai se envolver em agressão, humilhação, abuso de poder do chefe, inconveniência de amigos e famílias, dentre outros. O amor próprio permite que as pessoas identifiquem e se posicionem contra os abusos. Existem duas vítimas potenciais de abusadores. Primeiro perfil de vítima que se submete ao relacionamento abusivo, seja um narcisista ou não. Sabe qual é? Pessoas que apresentam uma vulnerabilidade persistente, constante. Pessoas que foram invalidadas, que foram abusadas, que desenvolveram crenças limitantes. Você conhece alguém que ouviu do pai ou da mãe? Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não zera a esquerda, sem ver o que ouviu tem valor. Você é incompetente. Essas pessoas são invalidadas, abusadas, criticadas pelos próprios pais. Ou muitas vezes é um filho que tem um perfil narcisista, tem um transtorno ou apenas traços. Ele humilha o pai, humilha a mãe, invalida, abusa. Essas pessoas se tornam dependentes emocionais, estão codependentes e vítimas, presas fáceis narcisistas. São pessoas que adoram servir, porque acham que vão adquirir valor servindo. Aí, se eu acho que eu tenho valor servindo, se eu acho que eu tenho valor por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu sou, eu não tenho crença de identidade, nem de capacidade, nem de merecimento. É aquilo que os coaches falam. E aí eu me submeto a qualquer tipo de abuso. Você sabe por que muitas vezes uma mulher ela se submete ao relacionamento abusivo? Essa pesquisa foi feita. Por quê? Porque a adrenalina ela vicia mais do que a dopamina. Tudo aquilo que proporciona prazer faz com que você libere do seu sangue uma substância chamada dopamina. Quando o menino está jogando o tempo todo, na rede social o tempo todo, está namorando, está apaixonado, porque o cérebro de um apaixonado é cheio de dopamina, é igual o cérebro drogado. Amor é o fenomenal de dopamina. E aí o que acontece? Ele libera muita dopamina. Por que a mulher fica dentro de um ciclo vicioso de abuso e não consegue sair? Porque a adrenalina vicia mais do que a dopamina. Ou seja, o momento de tensão, de medo que ela vive dentro de casa, no momento de ser abusada a qualquer momento pelo marido, isso libera uma descarga de adrenalina, e isso faz com que ela vicie. Tem gente que é viciada em pular de paraquedas.
não é porque gosta do esporte, é porque já está viciado e a verdadeira não sabe. Então, como a vicia muito, a mulher acaba ficando naquele ciclo. Ela fica tão viciada que ela não consegue sair. É como aqueles motoqueiros que... E você pode perceber que toda mulher que foi vítima de um relacionamento abusivo, ela vai sempre procurar pessoas com o mesmo perfil. Tá? Então, o primeiro perfil de vítima são pessoas que foram abusadas, invalidadas. E o segundo perfil, pessoas que apresentam inconstância emocional, que desenvolveram um transtorno de humor, como a depressão, como um transtorno bipolar, enfim. Essas pessoas, elas também apresentam uma vulnerabilidade. Só que tem gente que não tem uma vulnerabilidade constante, mas podem apresentar uma vulnerabilidade pontual. Como assim? Uma mulher acabou de se divorciar, acabou de ficar viúva, e ela teve uma vida de abusos. Agora aparece um homem para ela como Dom Juan, como dinheiro para levar. O homem que chega e abre a porta do carro, o homem que chega e entrega flores, manda cartinha de amor. Essa mulher que tem um buraco na alma dela, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. E mesmo não sendo uma vulnerabilidade constante, é só pontualmente. Ela está tão carente que ela acaba se envolvendo e caindo na armadilha daquele camarada. Isso acontece muito. Irmãos, eu estou citando aqui muito a relação de mulher e homem, porque o narcisismo é muito mais comum. 75% ocorre no mundo masculino, tá? Então eu estou citando bastante, mas existem filhos narcisistas, amigos narcisistas. Existe narcisismo em todos os lugares, tá? Não é somente em relacionamentos conjugais. Aquele que não ama a si mesmo torna-se emocionalmente dependente dos outros. Por isso, tem uma autoestima tão baixa e um medo tão grande da solidão que acaba se submetendo a um relacionamento tóxico abusivo. De tanto ser invalidado, ser abusado, ele desenvolve uma baixa autoestima. Ele se sente simplesmente um nada. E quem se sente um nada vive em solidão, né? Diz que foi rejeitada, foi abandonada. Essa pessoa é presa muito fácil, tá? De uma pessoa que tem aí um perfil narcisista, por exemplo. Pode passar. Permite que escolhas mais sábias sejam feitas. Lógico, se eu tenho amor próprio, eu penso primeiro em mim. Não que seja egoísta, mas eu preciso ter amor próprio, né? Olha só que interessante. Por que as pessoas dizem assim? No início tudo são flores, depois os espinhos aparecem. Eles falam: o amor é cego. A pessoa que está apaixonada fica cega, fica inebriada. Na verdade, nós não ficamos cegos. De acordo com Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o que acontece é que nós investimos tanta nossa energia libidinal, nossa energia sexual, nossa energia vital naquela pessoa que a gente acaba se esquecendo de nós mesmos. Então, no início, você só pensa no outro. Você está inebriado de paixão. Você está completamente vivendo. Você está vivendo para o outro. Então você libera toda a sua energia para o outro. Mas o tempo vai passando e você começa a redirecionar um pouco dessa energia para você mesmo. E é aí que você começa a ver o que está acontecendo de fato. Não é que a gente não enxerga. A gente enxerga os defeitos do outro quando estamos apaixonados. Só que os defeitos do outro não nos incomoda quando nós estamos apaixonados. A paixão nos deixa tão inebriados que a gente não consegue se incomodar com o defeito do outro. Quando eu consigo investir um pouco dessa energia que eu estou liberando todo dia para o outro, e eu começo a redirecionar essa energia para mim, eu começo a enxergar os defeitos do outro e eu começo a ir: peraí, não é assim não, peraí. Aí eu começo a me esquivar, me desvencilhar daquele tipo de relação, tá? Então, olha só, alguns anulam a sua personalidade apenas para se encaixar em um círculo de pessoas. Irmãos, olha a situação. Tem gente que é tão abusado emocionalmente, é tão abusado que ele usa um perfil mentiroso para se encaixar, somente para se adaptar, para pertencer a algum grupo social. Olha o que acontece: adolescentes que se envolvem com álcool e drogas apenas para serem aceitos pelo grupo. E aí eu falo de outro problema que a gente fala muito: sensação de não pertencimento. Está cheio de adolescentes buscando o quê? Pertencer a alguma comunidade, pertencer a algum grupo. Aí ele começa a se sentir mal, sensação de não pertencimento. Ele acha que não pertence a canto nenhum. E aí, para que ele pertença, ele acaba se submetendo às regras de determinado grupo. Ou seja,
para que eu me sinta pertencente a determinado grupo, eu vou usar droga que eles estão usando. Eu vou usar tatuagem que eles estão usando. Porque eu não posso ficar excluído, eu preciso estar em algum lugar. Eu preciso me sentir pertencente a algum nicho, né, a algum grupo. Jovens que não seguem a sua vocação e optam por outra profissão apenas para agradar os pais. E o pai ou a mãe que tem um perfil narcisista, ele obriga o filho a fazer aquilo que ele quer, mesmo que o filho não goste, mesmo que o filho não tenha aptidão. Talvez o filho tenha medo de sangue, ele quer que o filho seja médico. Tem medo de arma e quer que o filho seja policial. Ele não respeita a aptidão do filho, não respeita aquilo que o filho realmente quer e tem aptidão. Ele quer impor aquilo ao filho. E terceiro, adultos que reprimem os seus sentimentos e deixam de fazer o que querem com medo que os outros vão pensar. Não tem coisa pior na vida do que você viver em função do outro. Eu passei por isso. Pastor, olha a minha história. Eu vivi a vida inteira em função do meu pai. Tudo que eu fazia, eu era elogiado. Meu pai me colocava para baixo, eu me arrebentava todo emocionalmente. Eu vivi em função dele. Ele ditava as regras para mim, até que eu me libertei. Então eu cresci cheio de crenças limitantes, tá? Eu me limitava em tudo. Eu me sentia estacionado, estagnado, não conseguia sair do lugar, não crescia. Era como se eu estivesse nadando contra a maré, tentando alcançar algum lugar ao sol, e ele tentou me colocando para baixo. Você é isso, você é aquilo. Não porque ele seja uma pessoa má, não. Porque isso ele reproduz o comportamento dos pais dele. Por isso que a gente precisa olhar para o outro e não julgar. Porque nós somos muitas vezes aquilo que reproduzimos nossos pais. Tem até um vídeo que a gente estuda, no vídeo Vida Maria. Uma moça que foi criada no sertão. E aí ela reproduz todo o comportamento da mãe. Ela cresce e vive do mesmo jeito da mãe. Tá? Então acontece muito isso. Essa influência é muito forte. Pode passar. Favorece o autocuidado e a saúde, importantíssimo. Se eu tenho amor próprio, olha só, eu sei administrar bem as minhas finanças. Administrar o que você ganha é ter amor próprio, tá? Ficar endividado devendo a todo mundo é um sinal de você não ama a si mesmo. Porque uma pessoa que vive devendo a todo mundo, ele não consegue dormir direito. E se ele dorme direito, ele não tem amor próprio. Por causa de finança, tem que saber administrar o que ganha. Dedicar-se às suas atividades profissionais. Dormir bem. Outro problema que as pessoas não estão conseguindo fazer hoje é dormir. E eu preciso dormir de 7 a 8 horas por noite. Infelizmente, por causa da tecnologia, ninguém dorme mais. E deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Eu tenho uma palestra sobre o impacto dos jogos das redes sociais na saúde mental das relações. Para quem não sabe, se você deixa a sua criança, seu filho, com um tablet, com o celular na mão, e vai para o seu quarto dormir, e seu filho fica com o tablet, e ele passa a noite no tablet, não dorme, ele vai dormir na escola. Ele não consegue dormir porque ele está o tempo todo em hiperalerta neuronal. Por quê? O que acontece? Eu preciso desligar a tecnologia pelo menos 1 hora antes de dormir, porque o meu cérebro precisa entender que eu tenho que liberar a melatonina, o hormônio do sono. Quando você acorda pela manhã, se você mora em uma casa que não é de janelas e portas de vidro, uma casa escura, você acorda 5 da manhã, 6 da manhã, vai preparar o almoço para o seu esposo que vai sair, alguma coisa assim, e você deixa a casa fechada e vai abrir a casa às 8. Quando você abre a casa às 8, o seu cérebro entende que você acordou às 8. Por isso que muitas vezes você tenta dormir à noite e não consegue. Por que eu acordei 5 da manhã e não consegui dormir? Porque o seu cérebro só liberou o cortisol quando você abriu as portas às 8 da manhã. E aí, o que é o cortisol? É o hormônio que te deixa em alerta para você entender assim, ó, estou vivo, estou de pé, estou acordado. Então a gente tem muito problema com essa questão, né? Sem contar a luzinha azul, né, dos smartphones, por exemplo, que destrói, causando até mesmo síndrome do olho seco, miopia, dentre outros problemas aí. Voltando aqui, cuidar da beleza, da autoestima, alimentar-se de forma equilibrada, praticar exercícios físicos e fazer exames médicos periodicamente, cuidar também da saúde mental, meditar, saber dizer não, ter equilíbrio emocional. Um problema sério, principalmente para quem tem uma vida de abusos,
Toda pessoa que é abusada, ela não sabe dizer não e ela quer agradar todo mundo para procurar o quê? Validação. Ela quer ser validada. Sem contar que eles têm temperamento sanguíneo como eu, né? Eu não sabia dizer não e queria agradar todo mundo, até que eu mudei. E é necessário mudar. O não é necessário, tá? A gente precisa aprender a dizer não. Eu me matava até altas madrugadas no trabalho das pessoas para não ganhar nem um centavo. Não sabia dizer não de jeito nenhum. E eu precisava mudar isso, eu só mudei quando eu me curei. Então é um processo de cura. Pode passar. Ajuda a pessoa a lidar com críticas. Olha que interessante. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor. Você sabia que todos nós somos, em certa medida, em certo grau, narcisistas? Por que a gente não gosta de crítica? Porque a crítica ataca a nossa própria imagem. E a nossa imagem para nós tem que ser irretocável. A partir do momento que eu não aceito que critique a minha imagem, isso significa que eu tenho um pouco de narcisismo. Porque eu não quero que a minha imagem seja atacada. Isso é narcisismo. Em certo grau, nós somos narcisistas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Então, olha só, o amor próprio nos ajuda a sustentar as nossas escolhas e a lidar bem com as críticas. Eu preciso saber sustentar minhas escolhas, ter posicionamento. E eu sempre falo isso. Algumas pessoas desenvolvem uma comunicação passiva, está no meio de um grupo, ela não consegue dar sua opinião, sua sugestão. Muitas vezes porque ela é uma pessoa que tem um temperamento mais tranquilo, mais introvertido, como o Fidel Mágico, por exemplo. Essa pessoa precisa ser convidada ao diálogo para ela dar sua opinião. E essas pessoas geralmente engolem muito sapo. Elas não conseguem se posicionar. E eu falo sempre, o não posicionamento já é um posicionamento. A partir do momento que eu não me posiciono, eu já estou me posicionando. E eu preciso desenvolver uma comunicação assertiva. Eu não posso ter uma comunicação passiva, engolir sapo, por exemplo, ouvir desaforo. E também não posso ter uma comunicação agressiva, olhar o olho de cima para baixo, já começar com o olho tudo armado. Eu não posso ser assim. Eu tenho comunicação assertiva, olho no olho, postura, equilíbrio emocional para poder conversar. Ajuda a pessoa a lidar com os próprios erros. Uma pessoa com baixa autoestima e sem amor próprio reage mal aos próprios erros. Se comete um erro, bate em segurança, já começa a acreditar que não tem valor, que é incompetente, que está fazendo um fracasso. Quando você tem amor próprio, você consegue lidar bem com seus próprios erros. Você entende, eu errei, mas eu sei que eu posso melhorar. Eu errei, mas todo ser humano erra. Eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso avançar, eu posso alavancar meus resultados. Mas a partir do momento que você não tem amor próprio, você começa a ficar deprimido, fica mal e começa a se angustiar por causa dos seus próprios erros. Pode passar, Paulo. E agora a gente chega no fato de fato do narcisismo. Bom, de onde surgiu o termo narciso? Vamos lá. Não se assustem porque eu vou dizer, a culpa é de Malbene, tá, irmão Bene? Cadê irmão Bene? Já desapareceu, né? Fugiu para não ouvir, né? Cadê ela? Você está fugindo, não é do problema. Você me colocou de dia, agora você ouça aí, viu? Vamos lá. No final do século XIX, quando a psiquiatria tornou-se um destaque, uma grande notoriedade como especialidade médica, surgiu o termo narcisismo. O que seria o narcisismo? Uma parafilia, que é uma perversão sexual, como a pedofilia, tá? O que seria o narcisismo? O ser humano que sente desejo à relação sexual por si mesmo. É a pessoa que se olha no espelho e sente desejo por si mesma. É uma perversão, tá? E aí, Freud olhou o conceito de narcisismo e falou, peraí, narcisismo não é somente uma perversão sexual, não. Todo ser humano é narcisista. E ele começa a falar sobre o bebê. Quando o bebê nasce, logo após o nascimento, quem é o bebê? O bebê é aquela criatura que é cheia de vontades, chora, faz birra, a mãe vai lá, dá comida, amamenta, ele grita, chora porque ele quer proteção, a mãe vai lá, protege. E nesse momento a gente chama o bebê de Sua Majestade o bebê. É o reizinho da casa, é o que manda, que manipula. É o rei da cocada preta, ele está mandando. Isso é o narcisismo primário. Só que, à
À medida que ele vai crescendo, ele percebe que o próprio ambiente vai frustrando. E ele entende que ele não é a última Coca-Cola do deserto. Ele entende que ele não é o último biscoito recheado do pacote. Ele entende o seguinte: epa, essa energia que eu estou direcionando para mim mesmo vai ter que ser dividida para outros também. Ou seja, não existe somente eu no mundo, tem outras pessoas também. E aí ele começa, não há uma inversão, ele não se liberta dessa questão de olhar para si mesmo. Ele vai dividir: energia voltará para mim e energia voltará para outro. É nesse contexto que surge o que a gente chama de eu ideal. É uma imagem que a criança cria. Por isso que eu falei a diferença de amor próprio para narcisismo. Amor próprio é quem ama a si mesmo, e narcisismo é criando uma imagem idealizada que a pessoa tem de si mesma, tá? Então, o termo narcisismo vai muito além daquilo que muita gente pensa, tá? E outra coisa, todos nós somos narcisistas. Existe então o narcisismo que é saudável e o narcisismo patológico, que é o doentio, que é o transtorno de personalidade narcisista. Quer ver uma coisa? Você vai tomar banho, vai se arrumar para ir para a igreja, para qualquer lugar. Você começa a se olhar no espelho, começa a colocar roupa, começa a usar maquiagem. No fundo você está ali amando a sua imagem. Você quer amar a sua imagem. Você começa a se achar bonita, você começa a se achar bonito. Isso não é nada mais, nada menos que narcisismo. Só que um narcisismo saudável. É um narcisismo saudável, porque você consegue direcionar essa energia que é vital para si, para o seu ego, tá? Quando você direciona essa energia de forma exagerada, aí sim, pode virar um transtorno, tá? Pode passar. E aí, qual o mito do narciso? Rapidinho. Qual o mito? Existem duas versões, tá? Algumas pessoas dizem que Narciso, ele foi um jovem muito bonito, e a mãe de Narciso consultou um oráculo e perguntou assim: quanto tempo meu filho vai viver? E aí a profetisa disse: ele vai viver muito tempo se ele não conhecer a sua própria imagem. E aí existem duas versões da lenda. A primeira versão é a de que ele olhou o seu reflexo, a sua imagem no lago, se apaixonou pela sua imagem e se afogou. Esta aí é a hipótese menos aceita. A mais aceita, principalmente pela psicanálise, é que ele admirou toda a sua imagem no lago, no seu espelho. Ele começou a enamorar, ficou tão apaixonado pela sua própria imagem, que ele parou de comer, parou de beber, parou de dormir, e foi definhando, emagrecendo, e ele morreu de inanição, tá? Então esta aí é a hipótese mais aceita. Então Narciso morreu de inanição, porque ficou inebriado ao contemplar sua própria imagem refletida no lago. Pode passar. Próximo. Pronto. Passa. Não. Tá voltando. Passa. Não. Tem muita coisa ainda. Olha só. Alguém já ouviu falar dessa flor? O nome dessa flor é Narciso. Narcissus ou Narciso. Por quê? Porque naquele mesmo lugar ali nasceu uma flor. E essa flor, ela nasce à beira de lagos, de rios, e ela é inclinada para baixo, né? Mostrando a mesma imagem do Narciso. Ele ficou tão inebriado com a sua imagem, acabou morrendo, né? Então essa flor nasceu no lugar. E a gente fala muito sobre essa questão. É a flor Narciso. Pode passar. Agora eu chego onde eu queria. Na verdade, eu vou explicar essa questão. Transtorno de personalidade narcisista ou tendências narcisistas, tá? Ou traços. Olha só, nós estamos vivendo uma época de banalização de vários termos e de muitos rótulos. Ah, seu filho tem TDAH. Mentira! Ele só tem um temperamento sanguíneo. Ele é inquieto, agitado, se distrai. Ah, ele tem TDAH. Ah, ele é autista porque não olha olho no olho. Peraí. Eu estava vendo um vídeo há poucos dias, eu achei interessante. Hoje em dia, como é que os pais se comunicam com os filhos em casa? Se comunicam com o smartphone na mão e não olham olho no olho. Aí a criança começa a conversar: ô mãe, não. Aí a mãe: ô meu filho. Eles se comunicam sem se olhar olho no olho. Não há um estabelecimento de contato visual. Chega na escola, esse menino também não consegue olhar no olho de ninguém.
Aí é muito mais fácil eu rotular quando eu não sei do que se trata. Aí eu falo, esse menino é autista. Mentira! Ele não aprendeu a conversar olhando no olho. Ele aprendeu dentro de casa que pode se conversar usando o celular sem olhar no olho. Aí na escola, alguém dizendo que tem autismo. Estamos vivendo uma época de hiperdiagnósticos e de subdiagnósticos. Tem criança que tem autismo e não recebe diagnóstico, e tem criança que não tem e recebe. Não só autismo, como também TDAH, dentre outros transtornos que a gente vê por aí. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui: mutismo seletivo, que é um tipo de transtorno de ansiedade comum na infância. Você tem uma criança que conversa muito bem em casa, se comunica, interage com você, com sua família, mas na casa do tio ela fica muda, na casa da avó ela não conversa nada, na escola ela fica fechada. O que está acontecendo? Ela é autista? Não. Ela pode ter desenvolvido um transtorno de ansiedade chamado de mutismo seletivo, e você precisa investigar qual é o problema. Muitas vezes a criança não conversa, fica muda na casa do tio ou da avó, porque naquele contexto ela é abusada. E eu estou falando de abuso sexual mesmo. E aí eu preciso investigar. Aí eu falo, não, ela tem autismo, ela tem outro problema, porque ela não conversa. Mentira. Ela ficou muda naquele contexto, ela não se expressa como criança naquele contexto, porque ela foi abusada naquele lugar ali. Em casa, ótimo. Fora, ela não conversa. Tá? Então, quando a gente vai dar um diagnóstico para alguém, a gente tem que avaliar todo o contexto. Eu tenho que saber onde essa criança vive. Às vezes a criança vive em uma família disfuncional. O pai e a mãe brigam todos os dias. O pai bate na mãe todo dia. O pai e a mãe usam droga, álcool. Essa criança vive no fogo cruzado. Ou essa criança não se alimenta bem. Essa criança não se alimenta, não, aliás, ela não é bem nutrida, porque a alimentação é diferente de nutrição. Essa criança não é bem nutrida, ela não recebe proteína. Se ela não recebe proteína, ela não produz ATP. Se ela não produz ATP, o cérebro não funciona porque não tem energia. Aí essa criança chega na escola e ela tem uma dificuldade na aprendizagem. Aí fica mais fácil para mim, como professor, dizer que essa criança tem, sabe o quê? Uma dislexia, uma disgrafia, uma descalculia. E a outra confusão que se faz é uma dificuldade de aprendizagem ou é um transtorno específico de aprendizagem? Transtorno específico de aprendizagem é neurobiológico, nasce com a criança. Ela pode passar por vários meses com um psicopedagogo, com um fonoaudiólogo, ela não vai ter uma melhora substancial significativa. Se é uma criança que está, por exemplo, com uma dificuldade apenas, você precisa descobrir por que ela está tendo essa dificuldade. Pode ser por causa de um problema em casa. Tá? E quando você descobre que ela tem só uma dificuldade para aprender, ela passa por um acompanhamento de um especialista e ela melhora de forma exponencial. Você percebe a melhora. Então, hoje a gente está vendo muitos rótulos, né? Dificuldade é uma coisa, transtorno é outra. Da mesma forma, meu marido é narcisista. Por quê? Porque não deixa usar óculos de saia. E por que ele é narcisista? Porque eu acho que ele tem nada a ver comigo, eu faço o que eu quero na minha vida. Será que ele mesmo é narcisista ou você? Minha mãe é uma baita de narcisista. Por quê? Porque eu tenho 16 anos, eu quero morar fora de casa. É sua mãe que é narcisista? Você tem idade mesmo para arcar com as consequências? Você tem idade para sobreviver fora de casa? Então o termo narcisismo está sendo banalizado. Tudo é narcisismo. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é obrigado a aceitar a você como você é. E ninguém é obrigado a fazer aquilo que você quer. E só porque você não me aceita como eu sou, ou porque você não faz o que eu quero, você é narcisista, conversa fiada. É o que mais a gente ouve hoje em dia. Minha mãe não quer deixar eu fazer o que eu quero. Minha mãe não me aceita do jeito que eu sou. Ela é narcisista. Não é narcisista não. Está confundindo o termo. Ninguém é obrigado a te aceitar do jeito que você é, e ninguém é obrigado a fazer o que você quer. Porque nesse caso, quem está sendo narcisista patológico é você. Porque o que a criancinha quando nasce quer? Que todo mundo faça o que é a vontade dela. E para Freud, o que é narcisismo? É uma pessoa que ficou fixada na infância. Tá? Ela é a majestade, ela é servida. Então ela cresce. Ela simplesmente se desenvolve fisicamente, mas mentalmente não. Ela fica fixada lá. Aí ela cresce querendo ser servida.
Eles têm o centro das atenções, grandiosidade, superioridade. Eu mando, eu quero, eu faço, eu sou acima de vocês. Igual quando a gente confunde uma pessoa, por exemplo, é muito mais comum em mulheres o transtorno de personalidade histriônica ou histérica. E uma das características desse transtorno é o quê? É aquela mulher que busca validação, que busca atenção, ela quer chamar a atenção o tempo todo, ela quer ser validada, ela busca amor. É diferente do narcisista. Narcisista não. O narcisista não quer que você valide, que você olhe para ele como centro das atenções, porque ele quer buscar amor, não. Porque ele tem uma fixação em estar acima dos outros. É bem diferente. Ele tem uma fixação, ele não aceita estar em segundo plano. Ele tem que ser o primeiro de tudo e tudo. A fala dele é essa: eu sou o melhor, acabou. Tá? Ele não aceita que ninguém ameace a sua superioridade, a sua grandiosidade. Tá bom? Então vamos lá. O que é o transtorno de personalidade narcisista? É um distúrbio mental em que a pessoa tem um senso exagerado de importância própria, falta de empatia e necessidade de admiração constante. Para vocês terem uma ideia, já foi feita pesquisa de imagem e descobriram que uma estrutura cerebral chamada de ínsula, ela é menor no narcisista. A ínsula é uma estrutura cerebral, principalmente a ínsula anterior. Ela é uma estrutura cerebral responsável pela empatia e pela compaixão. Como no narcisista, essa estrutura, ela é menor, tá? E a massa cinzenta, que é aquela formada por corpos de neurônios, que são as nossas células nervosas, é menor também. Há uma menor conexão entre essa área e o córtex cerebral e as demais áreas cerebrais. Então essas pessoas já nascem com a dificuldade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, da mesma forma que o psicopata, tá? Então são pessoas que têm um senso exagerado de importância própria, se acham mais importante do que todo mundo, não tem empatia e tem uma necessidade de admiração constante. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Para alguém sair daqui e falar: ó, fulano é assim, ó, cuidado. Por quê? Por exemplo, o narcisista tem uma necessidade de admiração constante, ele tem que ser admirado o tempo todo, da mesma forma que a pessoa que tem o transtorno de personalidade histriônica, ela quer ser desejada. Tem mulher que se veste mesmo para seduzir os outros, mesmo sendo casada, mesmo sendo fiel, mas ela quer ser objeto de desejo para o outro. É o transtorno, tá? Mas isso é constante, é persistente. Não é uma pessoa que uma vez ou outra na vida quer chamar atenção, não. Que às vezes acontece muito nessa igreja, de alguém que lidera o departamento, faz uma atividade no congresso e ele quer se destacar. Mas isso é um momentinho, tá? É pontual. Transtorno é um padrão persistente, ao longo de anos, né? E na verdade, um transtorno de personalidade, ele pode ser observado desde a infância. A gente percebe traços, padrões, mas o diagnóstico não pode ser fechado ainda na infância, só a partir dos 18 anos. Olha só, já as tendências narcisistas se referem a traços de personalidade comuns em pessoas saudáveis, como autoestima elevada, confiança em si mesmas e um desejo saudável de se destacar e realizar objetivos pessoais. Quer ver o problema? Muitas vezes os próprios pais provocam isso, essa autoestima exagerada dos filhos. Minha filha, você é a mulher mais bonita da sala. Meu filho, você é o mais inteligente do colégio. Esse vai crescendo, ó. Pega o alfinete. Vai explodindo, vai tudo está cheio. Então nós muitas vezes somos desculpados pelas falas que a gente tiveram. Esse é o meu problema. Então ele vai crescer depois com o melhor. Ninguém é melhor que eu não. Ninguém me supera não. Então eu sou culpado que eu não mereço essa palavra para ele. Mas isso não significa que a pessoa tenha um transtorno. E eu vou explicar aqui. Olha só, da mesma forma que todo ser humano tem ansiedade, tá? Todos nós temos, em certo grau, traços narcisistas. O que diferencia uma coisa da outra? A intensidade, a frequência, a duração. Outra coisa, está provocando prejuízo social?
prejuízo nas relações, está causando sofrimento no indivíduo. Todo ser humano tem que ter certos níveis de ansiedade. À medida que a ansiedade aumenta, o nosso grau, tá, de produtividade aumenta. Mas se a ansiedade aumentar demais, a produtividade cai. Todos nós temos que ter poucos níveis de ansiedade, porque a ansiedade é uma resposta adaptativa. O que é isso? Eu preciso entender, eu tenho que acordar cedo, eu preciso trabalhar para colocar o pão na mesa, eu tenho que estar de alerta o tempo todo. Isso é ansiedade natural, né? Mas a partir do momento que essa ansiedade se torna exagerada, eu posso descambar para um transtorno de ansiedade. É diferente. Depressão, nós, uma vez ou outra, podemos ter um humor deprimido, ficarmos tristes de vez em quando, isso é natural. Agora, se você tem uma tristeza persistente, uma melancolia, um estado de uma semana, 2, 3, 4, você precisa olhar para dentro e se ver, entender, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso buscar uma ajuda especializada o mais rapidamente possível. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com os extremos, com os extremismos. Ah, isso aí, nossa, ele está com depressão. Ah, ele está com ansiedade. Pode ser uma ansiedade normal, ou pode ser uma ansiedade patológica, doença. Então eu tenho que tomar cuidado para separar o que é normal, o que todo mundo tem, de o que é um transtorno. Porque senão a gente vai achar que todo mundo tem um problema. Qual a principal diferença entre uma tendência narcisista e o transtorno de personalidade narcisista? A principal diferença é que o transtorno de personalidade narcisista é um distúrbio psicológico que causa sofrimento e prejuízo na vida da pessoa e das pessoas ao seu redor, enquanto as tendências narcisistas são consideradas parte normal do desenvolvimento da personalidade. Tá? Então, nós falamos como que a personalidade se forma, características inatas que nascem com a gente e aquelas que são construídas por meio de experiências, de vivências. O que acontece? Trocando em miúdos, o que seria um transtorno de personalidade? E por que é tão difícil diagnosticar um transtorno de personalidade? Porque quem tem um transtorno de personalidade não sabe que tem. É diferente de um transtorno de humor. Quando a pessoa começa a entrar em um quadro de depressão, seja ela unipolar ou bipolar, quando a pessoa começa a ter crises de pânico, ela percebe que ela não está bem. Ela corre em busca de um psicólogo e um psiquiatra. O transtorno de personalidade não. Como que vai acontecer o transtorno? Vamos lá. Transtorno de personalidade é uma forma desadaptativa da personalidade. Ou seja, é como se eu, ou você, ou quem desenvolveu o transtorno, desenvolvesse um filtro. Ou seja, a minha forma de pensar, sentir e me comportar vai obedecer a padrões rígidos de comportamento. Lá na infância, eu desenvolvi um filtro para sobreviver. Quando eu cresço, essa mesma forma de enxergar a vida vai ser prejudicial para mim. Mas algumas pessoas não conseguem se livrar disso. Como eu falei, o narcisista, ele cresce fisicamente, mas ele fica fixado na infância. E uma coisa que o narcisista tem, ele não consegue lidar com a frustração. Ele odeia lidar com a questão da frustração. Ele perde o controle completo quando ele é frustrado, tá? E ele fica fixado porque na verdade ele quer continuar sendo o centro das atenções, mesmo adulto. Então ele vai desenvolvendo padrões de comportamento que são prejudiciais a si mesmos. E o grande problema de um narcisista é que ele nunca vai fazer terapia porque ele quer ser curado. O narcisista vai a um psicanalista, a um psicólogo, simplesmente buscar validação. Principalmente se for um homem, ele vai dizer: eu vim aqui porque somente para satisfazer a mente histérica da minha esposa. Ela é histérica. Porque para o narcisista todo mundo está errado, só ele está certo. E ele é manipulador. O grande problema do narcisista é que ele morde a sopra. Ou seja, na mesma hora que ele fala que ele fala para você que te ama e te elogia, ele começa também a denegrir sua imagem. Ele começa ali a manipular. Ele diz: você falou, você nem falou nada, ele fala: você falou, porque o foco dele é te enlouquecer. Ele quer teimar. Você disse, não disse, disse, eu provo que você disse.
e a mulher começa a falar agressivo, ou o homem, ou o filho, ou o pai, ele vai manipulando, ele é uma pessoa dissimulada. A gente fala que é o tridente do narcisista: controle, sedução e poder. Uma mãe que é narcisista, ela quer controlar o filho, quer seduzir, quer ter poder sobre o filho, e tem ciúme até da relação dele com o pai. Uma mãe narcisista é assim. Um filho narcisista humilha o pai ou humilha a mãe, começa a liberar palavras negativas, depreciativas contra a mãe, contra o pai. Eu tenho uma prima que é a filha narcisista, e ela sofre muito com isso. Ela arrebenta com o emocional da mãe. E as pessoas que são vítimas de narcisistas estão vulneráveis a desenvolver vários transtornos mentais, principalmente depressão. Porque a pessoa é tão invalidada, é tão acusada, ela vive naquele ciclo de abuso o tempo todo, que ela acaba desenvolvendo um transtorno de ansiedade, ela acaba desenvolvendo uma depressão, porque ela não consegue ser sufocada em um ambiente, principalmente quando é em casa. Porque ela é tão maltratada emocionalmente, tão abusada, que ela não sabe o que fazer. Ela vai se fechando como uma borboleta no casulo, e ela vai começando a adoecer. Porque quando eu libero, vai tomar banho, vai caçar o que fazer, vai cantar um pouquinho, eu não adoeço não. O problema é quando eu pego esse emocional e jogo para dentro, né? Esse é o grande problema. A gente fala que pessoas coléricas dificilmente adoecem, porque pessoas coléricas têm um problema sério que precisa ser desenvolvido, que é a chave grosseria e a sinceridade. Eu não tenho papa na língua, eu não sou falsa, eu falo na cara. Aí ela confunde sinceridade com falta de educação e grosseria. Acontece muito isso. É igual o cara que é sanguíneo e fala: não, eu traí minha esposa, você sabe, né? Eu sou sanguíneo, e sanguíneo age por impulso. Aí ele quer justificar um desvio de caráter em cima do temperamento dele. Acontece muito isso. Não, eu traí mesmo, porque eu não aguento meu rabo de saia. E a mulher sabe que eu sou sanguíneo. Aí ele quer justificar o desvio de caráter em cima do temperamento dele. Acontece muito isso. Então, o narcisista, ele é manipulador, ele é controlador. Quer um exemplo ali na Bíblia? Não sei se ela tinha de fato transtorno, mas traço ela tinha. Jezabel. Tem gente que pensa que o grande problema de Jezabel é a vaidade. Nossa, essa mulher é uma Jezabel, olha o tamanho do brinco, olha a boca toda vermelha. Jezabel não tem nada a ver com vaidade. Jezabel era simplesmente um espírito de manipulação e controle. Acabe era uma marionete na mão de Jezabel. Faz isso, vai, Acabe. Você conhece a mulher que manda o marido? Faz isso, Acabe. É a Jezabel é manipulação e controle. Manipulação. Tem nada a ver com vaidade. Nada a ver com vaidade. É um problema sério. Por que é importante ter autoconhecimento e conhecer o perfil do outro? Porque um é mais rápido, o outro é mais lento. Mas isso faz parte do temperamento. Aí todo dia fica gritando: deixa que ser largo, homem, deixa que ser largo. Se levanta. Aí briga todo dia. Ele não sabe que ele demora mais para se arrumar, porque ele é mais rápido. Ele não começa a se arrumar 5 horas para ver se 7 horas da pronto para ir para o culto. Aí briga todo santo dia a mesma coisa. Ele não sabe que ela é detalhista, perfeccionista da mesma coisa. Ele deixa a cueca suja no chão, toalha molhada em cima da cama. Você é um pouco desorganizado. Será que não já conhece que a mulher tem temperamento forte? Por que ele não tenta melhorar? Quando você conhece o outro, você conhece mesmo, você consegue ver harmonia. Aí o cara fala: mas já pensou se uma mulher colérica casar com um colérico, vão se matar, vão brigar igual dói? Não, os dois têm que desenvolver o controle. Você não acha incrível, pastor? Eu acho incrível isso. Um professor de jiu-jitsu, de capoeira, de karatê, ele recebe um soco no rosto e não revida, porque ele aprendeu o quê? Até o controle. Aí o cara que é crente, até pastor, fala: eu sou crente, mas meu revólver não é, mas meu braço não é. Então você não se converteu. Porque conversão é mudança de rota. Converta à direita, converta à esquerda. Se eu não sei o que é isso, eu não me converti. Conversão é mudança de comportamento, metanoia. Primeiro eu mudo minha mentalidade para mudar meu comportamento. É o que nós aprendemos no coaching. O pensamento gera o ato gera o hábito, o hábito gera o caráter gera o destino. O nosso cérebro não gosta de gastar energia.
Sabe quando você está aprendendo a dirigir, você fica... Isso é no começo, daqui a pouco você entra no carro, parece que o carro vai sozinho, sabe até onde você vai. Por quê? Piloto automático. E nós vivemos o dia todo no piloto automático. 95% daquilo que nós fazemos durante o dia, nós já sabemos. Acordamos, escovamos os dentes, tomamos banho, vamos para o trabalho. Todos a mesma coisa. E por que a gente não quer mudar o comportamento? Porque mudar o comportamento gera gasto de energia. E o nosso cérebro é preguiçoso, não quer gastar energia. Ah, eu quero fazer uma dieta, eu quero emagrecer, mas eu não quero mudar meus hábitos alimentares, então não vai emagrecer nunca. E tem muita gente que come uma pizza inteira e fala, no sábado ele fala, segunda-feira, se Deus quiser, começa a minha dieta. Só que ela se esquece que na hora que ela está cheia, o cérebro dela está cheio de dopamina. E dopamina dá prazer. Ela se esquece que no outro dia pela manhã a dopamina vai diminuir na corrente sanguínea e o corpo vai pedir comida. Por isso que elas nunca cumprem o que dizem. Vamos fazer dia na segunda, não cumpre. No outro dia cedo ela vai comer o dobro que comeu sábado à noite. Não é porque a gente é mentiroso, não, irmãos. É porque o cérebro está cheio de dopamina. A gente acha que está tudo bem. Por que o camarada entra na academia hoje, magrinho, parecendo um palitinho de fósforo, e sai assim, ó? No primeiro dia, dopamina no cérebro, sensação de prazer, estou malhadaço, mentira, está magrinho, mas fez um dia na academia. Dopamina. Come chocolate, dopamina. Tem uma relação sexual com a esposa, dopamina, purinho no cérebro, maravilha, prazer. Então isso acontece muito com a gente. Então há uma diferença de um transtorno de um traço ou uma tendência narcisista. Pode passar para a gente, por favor. E vamos lá então. Como é que é feito o diagnóstico? Primeiro já falei, isso pode fazer antes dos 18 anos. Outro problema, você tem um filho de 15, 16 anos, você percebe alguns comportamentos que são diferentes. Existem pessoas que já vêm de históricos de famílias disfuncionais. Tem vários transtornos na família, ele desenvolve. Tem também aí o fator genético envolvido, claro. Tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma filha, um filho de 15 anos, 16 anos, eu percebo que ele está desenvolvendo comportamentos assim, muito semelhantes ao de um transtorno borderline, por exemplo. Né? É uma pessoa que tem um medo doentio do abandono. Né? Por exemplo, uma moça está namorando com um cara e ela se torna um chiclete, uma sanguessuga, ela não consegue se soltar do cara porque ela tem medo doentio, patológico de ser abandonada, de ser rejeitada. Isso é uma das características do borderline. Mas também essa moça pode estar morrendo de medo de ser abandonada, não porque tem um transtorno borderline, mas porque tem um problema de paternidade. O que é isso? Aconteceu isso comigo uma época, uma moça me pediu oração e falou assim, eu preciso de oração, do Piauí, foi até pelo direct do Instagram, falou comigo. Falei, o que está acontecendo? Eu comecei a namorar um rapaz, 6 meses de namoro, o rapaz acabou o relacionamento, eu estou sofrendo muito. Falei, vou orar para a irmã, tudo bem, amém. Depois de um certo tempo, mais de um ano, ela voltou a falar comigo, por favor, ore por mim. O que aconteceu? Comecei a namorar outro rapaz e novamente fui abandonada. Aí eu falei, tem algum problema aí, eu vou descobrir agora. Aí eu perguntei assim, você foi criado pelos seus pais? Ela disse, não, o meu pai me abandonou quando eu tinha 5 anos. Aí eu bateu a charada. Falei, prometa para mim que você não vai se envolver com ninguém antes de passar por psicólogo. O problema não está nos seus namorados, o problema está dentro de você. Você tem um problema de paternidade. E como você não tem referência paterna, você não vê os seus namorados, os seus parceiros, como simples namorados. Você está em busca de uma referência paterna. E quando você não tem referência paterna ou materna, porque isso pode acontecer com homens que se apegam a uma moça como se fosse sua mãe, é como se você tivesse um buraco na sua alma e você quisesse preencher esse buraco. E você não quer um namorado ou uma namorada, você quer um pai ou uma mãe. E aí você automaticamente vira um chiclete, um grude, uma sanguessuga. Você está onde? Fazendo o quê? Com quem? 24 horas te ligando. Não tem ser humano que suporte uma relação assim. Porque a pessoa se sente sufocada, não consegue dormir, não consegue tomar banho, não consegue fazer nada, porque a pessoa tentando, está onde, com quem? Se você ficar meia hora fora do WhatsApp, ele vai estar me traindo. Está com alguém? Então, a pessoa se sente sufocada.
Então eu tenho que saber se é um transtorno de personalidade borderline, eu tenho que saber se é um problema de maternidade, paternidade, eu tenho que saber se é uma flutuação nos hormônios que fica na adolescência. Então não é fácil olhar lá, aconteceu. Pode ser que a pessoa esteja se sentindo assim por alguns dias apenas. É igual, por exemplo, é porque alguém tem delírio de alucinação que ele tem esquizofrenia? Não. Uma pessoa pode usar álcool, drogas e pode ter alucinação de delírios. Uma pessoa pode passar por um momento tão estressante e desenvolver, por exemplo, um transtorno psicótico breve. Ter ali um mês vendo coisas, ouvindo vozes. Para ser esquizofrenia tem que ter pelo menos 6 meses de sintomas. Então eu tenho que tomar cuidado. É de fato um transtorno? É de fato um problema de comportamento? O que está acontecendo? Então vamos lá. Para fechar o diagnóstico do transtorno de personalidade, o que acontece? De acordo com o 5º Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, padrão de comportamentos e estados internos. Como tem que ser esse padrão? Primeiro, com início na adolescência ou começo da vida adulta. Então você tem um filho que é aparentemente saudável. Aí, a partir de 12, 13 anos, você percebe que ele está com um comportamento bizarro, que é uma coisa diferente. Você tem um filho que é extrovertido, comunicativo, sociável. Daqui a pouco ele começa a ficar embotado, fechado, isolado. Entra no quarto, não sai do quarto, né? Fica inquieto, agitado, não consegue dormir. Você, como pai e como mãe, precisa obrigatoriamente conhecer qual é o comportamento do seu filho. Porque se eu não conheço aquele comportamento que é saudável, que é natural, eu não vou saber quando há uma mudança, quando ele está sendo vítima de um transtorno, seja um transtorno de humor ou um transtorno de personalidade. Então, se meu filho até 11, 12, 13 anos tem um desenvolvimento saudável, daqui a pouco ele começa a ter problemas, eu preciso entender o que está acontecendo com ele. Então, geralmente, tem início na adolescência ou começo da vida adulta. Segundo, tenha se mantido consistente ao longo do tempo. É o que eu falei. Não é uma coisa pontual. Tem que ser constante. Uma tristezinha hoje, uma ansiedade não, é constante. Quanto tempo está demorando isso aí? Qual a intensidade? Qual a frequência? Qual a duração? Está causando prejuízo? Está causando sofrimento? Aí eu vou entender que de fato é um transtorno. Ser rígido em diversos ambientes. Então eu preciso ter um comportamento igual em todos os ambientes. Como eu falei aqui, por exemplo, do mutismo seletivo. É uma criança que tem um comportamento ótimo em casa, mas em determinado lugar ela vai ter um comportamento de ficar isolada, introspectiva, fechada, muda. Então, eu tenho que mencionar tudo isso. Para ser de personalidade, tem que ser rígido. Em todos os ambientes eu tenho que me comportar daquela forma. Já o mutismo seletivo, que é um transtorno de ansiedade, que é um transtorno do humor e não de personalidade, eu posso mudar de acordo com o ambiente. Personalidade não. Eu vou ter o mesmo padrão na minha casa, na rua, no trabalho, na escola, na igreja, em todos os lugares eu vou ter o mesmo quadro, porque é uma forma que eu desenvolvi para enxergar o mundo, é o filtro que eu criei. Quarto, cause problemas notáveis, seja no estado emocional ou no funcionamento do indivíduo. Então, o grande problema do transtorno de personalidade é que a pessoa por si só não percebe, e quando percebe, muitas vezes não quer buscar tratamento. E qual é o tratamento mais eficaz para um transtorno de personalidade? Reajuste comportamental, psicoterapia. O que é isso? Eu preciso entender que a forma como o meu cérebro é programado, que a forma como eu funciono, faz com que eu tenha sofrimento entre mim mesmo, entre mim e minha família e entre mim e a sociedade. O grande problema do narcisista é que ele não vai em busca de melhorar, ele vai para ser validado. Ele sempre vai culpar o outro, manipular o outro, porque ele é o cara, o resto é tudo errado. Aí alguém pergunta assim: Deus pode curar o narcisista? O problema não é Deus. O problema não é Deus querer ou não querer. O problema é o camarada entender que tem. Concordam comigo que para eu pedir a Deus que me cure, eu tenho que reconhecer que eu estou doente? Se eu entendo que eu tenho depressão, eu falo: Jesus, eu quero ser curado dessa depressão. Jesus, me cure desse síndrome do pânico, me cure, eu sei que o Senhor tem poder para curar e tem mesmo. Mas o problema do narcisista é que ele não reconhece que ele tem problema. Para ele é o cara e todo mundo tem problema. Para ele, quem está à volta é que tem problema. Ele não, ele é perfeito, ele é tranquilo, ele não tem nenhum tipo de problema. Então, Jesus pode curar? Pode. É igual a questão daquele psicopata, né, que morreu há pouco tempo,
Guilherme de Pádua. Foi um rapaz que fez um papel numa novela que matou uma moça, Daniela Pérez, a tesouradas, né? E ele morreu, e segundo informação, ele estava no parque, se não me engano, da Batista Lagoinha, e era pastor de lá. E aí o pastor presidente, né, disse que ele está descansando em paz, né? E aí foi uma polêmica na internet: será que o senhor fez salvo? Não foi? Eu não sou juiz, tá? Eu não sou juiz. A gente sabe que o psicopata, ele não tem emoções, não tem remorso, ele mata com requinte de crueldade, como se estivesse matando uma barata, ele mata o ser humano. Agora, quem sou eu para dizer se antes de morrer ele pedir perdão a Deus ou não? Não sei, né? Para dizer se ele foi ou não salvo. Não cabe a mim julgar de jeito nenhum isso aí, tá? Então, o narcisista e o psicopata, eles não buscam tratamento geralmente porque eles acham que isso não tem problema. Então, para eu ser curado, eu preciso primeiro reconhecer que eu preciso de cura, tá? E outra coisa, não adianta eu querer que você seja curado. Você precisa querer ser curado. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela saiu do lugar onde estava e falou: eu vou tocar na orla das vestes de Jesus e vou ser curada. Ela saiu, foi lá e foi curada, tá? Então, assim, se eu quero uma zona de conforto, não buscar tratamento, eu não vou ser curado mesmo. Então, eu preciso entender. E o grande problema que a gente vê, principalmente nas igrejas, é a autoaceitação, é aceitar o problema, é entender que eu tenho um problema e preciso de cura. Mas muitas vezes é questão de quê? Da religiosidade. Depressão, por exemplo. Falo isso em todo lugar que eu chego. Por que as pessoas demonizam depressão? Por que as igrejas, principalmente as pentecostais, dizem que depressão é demônio? Por causa de um teólogo pentecostal chamado T.L. Osborne, que disseminou em uma de suas obras que depressão é demônio. Aí, para completar, o outro teólogo reformado, J. Edward Adams, difundiu em uma de suas obras que depressão é pecado. Se a gente olhar o quadro de Davi, é muito semelhante ao quadro depressivo na Bíblia. Elias também, tá? Quando a gente observa o quadro de Davi, o que desencadeou aquela depressão de Davi, ele mesmo fala de ter dores nos ossos, foi o pecado de adultério que ele cometeu com Batseba, né? Davi foi a frustração, Davi não, Elias foi a frustração. Ele achou que depois Davi entrou no Carmelo, Jezabel se converteu, e Jezabel falou assim: do jeito que você matou meus profetas, eu vou te matar. Ele, pena para quem fez, fugiu para o deserto. Então foi a frustração. Então o que acontece? Eu posso dizer que a depressão, se Davi viveu um período de depressão, a causa foi o quê? Espiritual, do pecado, e gerou sequelas. Ok. No caso de Elias, não. Então a gente mistura muito o que é espiritual, o que é emocional, o que é físico. Pega a história de Jó. Jó ficou leproso. Por que Jó ficou leproso? A lepra, que hoje é hanseníase, é uma doença física, mas no caso de Jó foi uma doença física, porém de ordem espiritual, que foi o próprio Satanás que colocou a lepra nele. Mas o fato de ser uma doença de ordem espiritual não significava que Jó estava possuindo demônios. Não tem nada a ver. O diabo só colocou a doença dele, mas ele não era uma pessoa demoniada, não. A gente mistura muitas coisas. É igual você pegar a história de Judas e a história de Pedro. Diz: você vai tratar de mim, Satanás, porque Satanás no grego é adversário. É como Jesus disse para Pedro: você se comporta como meu adversário. No caso de Judas, não. O diabo entrou em Judas. Foi possessão. Então a gente tem que tomar cuidado com o que é possessão, com o que é opressão. Há poucos dias eu orei com uma moça, uma amiga dela, ela falou assim: Fabrício, ore por ela, porque ela perdeu o irmão assassinado há poucos dias, ela está se cortando, né? Que é o que a gente chama de autolesão, não suicídio. Antes chamava de automutilação. E aí, hoje, sabe, são dois termos diferentes. Ela estava se cortando. Quando eu comecei a orar por ela, eu senti a presença do diabo mesmo. Me arrepiei do pé à cabeça na hora. Só que não era uma possessão, era uma opressão. Ela só estava sendo oprimida na mente, por isso não houve uma manifestação. Porque se é uma possessão, se o demônio está dentro do corpo da pessoa, ele tem que sair. Só a libertação se houver, se a pessoa realmente orar e ali o demônio se expulsar e o demônio sair. É igual o caso do pastor que foi orar com esquizofrênico. Ele saiu todo feliz: vou expulsar o demônio pela primeira vez, novo convertido, toda foi, vamos lá, e o pastor chamou ele. Ele chegou na casa do rapaz, sentou no sofá, olhou para o rapaz não abriu a boca para nada, não esboçou nenhuma reação. Ele só olhou olho no olho do rapaz e chegou na casa do pastor: ô pastor, fui lá, expulsei o demônio do cara. Que demônio? Zóio de Tandera. Super-homem. Peraí, gente, eu nunca vi demônio sair de ninguém sem que haja manifestação. Aí depois de algum tempo descobriu que o cara era esquizofrênico, não tinha nada de demônio. Teve outro caso
O cara novo convertido começou a se estribuchar todo chão. E o povo sai demônio, sai capeta, sai diabo. Quando foi descobrir, o cara era dependente, usava drogas, não passou por uma clínica, veio para a igreja, não passou por um processo de recuperação, de desintoxicação, que aconteceu, ele estava tendo crise de abstinência, tem nada de demônio. Outra situação, uma criança de 4 anos começou a xingar o pai, xingar a mãe, e se estribuchava gritando, xingando, os irmãos orando, sai capeta, sai demônio, sai diabo. E aí o pastor, você ou o pai ou mãe, vocês levaram os filhos de vocês em um neurologista ou em um psiquiatra? Não, então leve, vamos levar a criança, um tumor no cérebro, um câncer, fez cirurgia, mas morreu. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem um maior problema de na igreja é generalização, é achar que tudo é diabo. Eu traí minha esposa, foi o diabo, mentira, foi a carne. Pelo amor de Deus. Eu chamo de síndrome do Éden, eu quero culpar o outro, eu não aceito a minha culpa. Adão, fui eu não, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, fui eu não, foi a serpente. Ninguém quer assumir a culpa. Não é isso? Por que a gente tem muito problema no relacionamento? Porque a gente projeta a culpa no outro. A partir do momento que eu olho para dentro de mim, tem um problema, está aqui. Autorresponsabilidade a gente não tem. A partir do momento que eu tenho autorresponsabilidade, autocrítica, eu entendo que eu tenho um problema, preciso resolvê-lo, aí sim, o relacionamento melhora. Mas enquanto eu estou o tempo todo culpando minha mulher, culpando meu filho, culpando minha... nunca vai dar certo. Quando eu tenho a oportunidade de assumir o meu problema, aí as coisas mudam. Pode passar para a gente, por favor. Próximo. Vamos lá. É importante salientar que este padrão deve estar fora dos limites do que se considera normativo na cultura do indivíduo. Vou explicar isso aqui. No meio de alguns grupos indígenas que praticam ainda o canibalismo, comer ser humano é normal. Agora imagine um caso aqui em Potiraguá. O cara comeu fulano. O quê? O pai comeu o filho. O quê? Canibalismo é normal na cultura de Potiraguá? Não é. Aí pode ser um transtorno de personalidade. Então, para que seja caracterizado como um transtorno, tem que estar fora dos limites daquela cultura. Está na cultura? Então não é. Se é comum comer gente ali, então não é um transtorno. Agora, se não é comum, do nada o cara sai comendo outro pela rua, meu amigo, canibalismo, aí já não é problema. Psiquiatra. Além disso, o indivíduo deve demonstrar esse padrão em pelo menos 2 de 4 áreas possíveis, incluindo interpretação das experiências, como você interpreta o mundo, sentimentos, funcionamento dos relacionamentos e controle dos impulsos. Esse é um grande problema. Controle dos impulsos. O narcisista, por exemplo, é aquele cara que te ama e te odeia ao mesmo tempo. Não que ele seja como borderline, que é um transtorno que é fechado pelo quadro de instabilidade emocional. Tanto que as pessoas confundem borderline com bipolaridade. Bipolar é um transtorno do humor, borderline é um transtorno de personalidade. E como é que diferencia uma coisa da outra? Sabem que pode ir os dois juntos no pacote? O cara pode ter os dois, ser bipolar e borderline ao mesmo tempo, ou a mulher. E um problema sério, porque o bipolar, na fase de mania, de euforia, ele pode ter delírio, pode ter alucinação, como o esquizofrênico tem. E aí você me pergunta, e como é que eu diferencio um bipolar de um esquizofrênico, por exemplo? A esquizofrenia, que é o caso mais grave de psiquiatria, quando foi descoberta, era chamada de demência precoce. Para quê? Para diferenciar do Alzheimer, que é a demência senil. Por quê? Toda pessoa que tem, por exemplo, a gente faz um diagnóstico longitudinal, vamos pegar o indivíduo ao longo da sua existência. Ele vem tudo bem, tranquilo, daqui a pouco ele deu surto. E quem tem esquizofrenia já nasce com uma predisposição genética. Por exemplo, a gente teve um caso no Carlos da minha cidade, que o rapaz experimentou o crack. Quando ele usou a droga, a doença apareceu. Então é uma doença que já vem geneticamente, porém precisa de um gatilho. Então a droga foi um gatilho. Teve outro caso de um rapaz
que ele iria servir o tiro de guerra. Ele teve tanto pavor que ele entrou no meio do mato e enlouqueceu. Ficou 3 dias fora da mata. Teve um surto psicótico. Então já tem, é uma doença de cunho hereditário, genética. Então, você observa o camarada, ele vem aqui, ó. Aí surtou. Quem tem esquizofrenia, quando ele tem o primeiro surto, ele não volta a ser quem era nunca mais. Ele tem demência, por isso chama demência precoce. Toda pessoa que tem o primeiro quadro de esquizofrenia, de delírio de alucinação, ele vai ter uma deterioração mental, prejuízo cognitivo. Então, o que é isso? Ele não vai ter a mesma personalidade que tinha, ele vai muitas vezes ter uma regressão, se comportar até mesmo como uma criança, porque ele tem um prejuízo cognitivo. Transtorno bipolar não. O bipolar ele pode ter um delírio, pode ter uma alucinação, mas ele volta à normalidade, tá? E quando a gente fala de pessoas que têm transtorno, gente, eles também têm períodos de normalidade afetiva que são as que a gente chama de eutimia. Então o cara é bipolar, tem uma linha aqui. Essa linha aqui a gente chama de eutimia, normalidade. Ele pode baixar, o humor pode rebaixar, ele pode ficar, por exemplo, 2 semanas em episódio depressivo, ou ele pode subir um pouquinho, ter uma fase de hipomania, que é uma mania mais branda, mais leve, ou subir muito, ter uma mania, que é no caso que precisa ter de hospitalização. Você não consegue dormir, a pessoa fica conversando o tempo todo, fica todo agitado a noite toda, não consegue dormir, tá? Então cada caso é um caso. E o que difere aí o bipolar do borderline? O bipolar, quem tem aqui amigo ou parente que tem um transtorno bipolar, ele consegue perceber quando há uma virada no ciclo. Por exemplo, eu tenho bipolaridade, eu estou aqui, cheguei em minha casa, eu estou aqui, ó. 2 semanas que o humor está lá embaixo, eu estou com o humor rebaixado. Você percebe, daqui a pouco, você vem daqui a 2 semanas na minha casa, eu estou, e aí, beleza, vamos começa a digitar explosão de gado e vai comprar, ó, na fase de euforia, tá? Você percebe, você consegue perceber quando há uma virada, uma mudança no ciclo. Borderline não. Borderline ele oscila 24 horas por dia. É aquela pessoa que leva flores para você na cama 7 e às 8 xinga você. Em psiquiatria a gente fala que a condição sine qua non, ou seja, a condição sem a qual, ou seja, eu não consigo fechar o diagnóstico sem, é instabilidade emocional. Ele é 880. O borderline ele é 100% emoção, enquanto o psicopata é 100% razão. São opostos. Então, você consegue perceber o bipolar, você consegue perceber quando ele muda. O borderline não, ele muda o dia todinho. Ele oscila o tempo todo. O bipolar pode ser questão de hora, de manhã está bom e de noite está. Raramente. São ciclos bem delimitados, bem definidos, bem delineados. Você consegue perceber a delimitação da mudança. E um grande problema, eu estudo com um dos maiores psiquiatras do Brasil, que é o Dr. Danilo Borges. Ele tem até o curso que é Diagnóstico Mental Assertivo. Ele ensina psiquiatras a fechar diagnóstico, que é o diagnóstico mais complexo para ser fechado é o diagnóstico psiquiátrico, principalmente na infância. E ele fala uma coisa interessante sobre a questão do bipolaridade e da depressão. Se você tem um adolescente de 17, 18 anos que chega ao consultório com quadro depressivo, suspeite de transtorno bipolar. Por quê? Segundo ele, a depressão é mais comum após 20 anos. Mas só que um adolescente com 15, 16, ele pode abrir o quadro de bipolaridade através de um episódio depressivo. E aí o que acontece? Por que é complicado? Porque se eu tenho um adolescente de 17 anos no meu consultório, que ele está naquele momento deprimido, eu percebo que ele está com quadro depressivo, mas eu penso que ele está muito novo, não tem como ser depressão, deve ser bipolaridade. Se eu der para ele um antidepressivo, eu posso causar uma viragem. Ele pode sair do episódio depressivo e subir para a mania. Por isso que é importante saber o que se trata, porque se ele tem uma bipolaridade, ele vai ter que tomar antidepressivo e estabilizador do humor. Ou seja, ele está com o humor aqui embaixo. Eu vou levantar o humor desse cara e vou usar o estabilizador para estabilizar, para ele parar aqui, para ele não subir. Então isso é muito complexo. Então pela idade a gente consegue perceber. Então há uma diferença. O borderline ele oscila 24 horas, né? E tem vários sintomas diferentes. Pode passar. Vamos lá. Quem tem esse transtorno, qual a visão que essa pessoa tem de si mesma? Quais são as crenças centrais? O que ela acredita? Ela é especial. Ela é superior. Ela é merecedora. Ela é majestosa.
ela é vulnerável à perda de status. Irmãos, se nós tivermos na igreja uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista e ela ocupar alguma posição, principalmente se for aqui, ministerial, se ela sonhar que está sendo ameaçada de perder o cargo, ela vai pirar o cabeção, ela vai enlouquecer, porque ela tem uma vulnerabilidade muito grande só de pensar que vai perder o status. Ela não quer nem sonhar que vai perder o status. Olha ali, olha a frase: sou melhor do que os outros, sou extraordinariamente poderoso, perfeito. Então é a pessoa que tem ar de grandiosidade, de superioridade. Ele acha que ele é o melhor, ele está acima de todos. Enfim, o tempo todo nesse pensamento. Essas são as crenças centrais. Essa é a visão que ele tem de si mesmo. E qual é a visão que ele tem do outro? Vamos lá. Próximo. Qual a visão que ele tem dos outros? Ele vê o outro como inferior. Ele vê o outro como um admirador. Aí fica: eles me admiram, eles gostariam de ser quem eu sou. A maioria das pessoas é insignificante e não vale meu tempo. Eu perder tempo com aquela mulher, não é foda. Eu perder tempo com ele, não é meu tempo não. Então se acha superior o tempo todo. Essa é a visão que tem dos outros. Pode passar. Crenças condicionais imperativas. Olha só as frases: uma vez que sou especial, mereço regras especiais. Ah, não, todo mundo vai sentar ali. Não, eu quero me sentar em outro lugar. Eu preciso de uma posição, um lugar de destaque para mim. As regras para mim têm que ser diferentes. Se alguém me desafia, devo sair por cima. Esse é o problema. Eu tenho que sair por cima. E aqui, pegando um gancho, mães e pais que têm filhos, por exemplo, que têm um temperamento colérico, ele nunca brinca com os coleguinhas porque ele gosta de brincar. Ele nunca brinca porque ele gosta de entretenimento. Ele só brinca para competir e só aceita ganhar. Quando ele perde, ele fala que foi injusto. Temperamento forte, é desse jeito, tá? Se tenho as coisas certas, isso mostra a minha superioridade. Exige o melhor. Não permita que alguém esteja à sua frente. Ele não aceita que ninguém está à frente dele. E proteja a sua imagem. Nem que ele tenha que manipular, nem que ele tenha que mentir, mas a imagem dele tem que ser preservada a todo custo e a qualquer preço. Nem que ele tenha que passar por cima de você como um trator, mas a imagem dele tem em primeiro lugar. Pode passar. Acabou de abrir. Quais são as estratégias super desenvolvidas? O que ele desenvolveu na personalidade de forma exagerada? Competir, vangloriar-se, usar, manipular, usar bem os outros, sabe? Era o que Jezabel fazia com Acabe, se a gente observar bem. Manipular por poder e status. Perceba que o casamento de Jezabel e Acabe não foi uma aliança amorosa, foi uma aliança política. Vamos nos casar porque nós dois seremos beneficiados. Então o foco dela não era amor, era poder, era status, era posição. Engrandecer a si mesmo, atacar os concorrentes e transcender regras e limites comuns. Tanto o narcisista como o psicopata, eles dois são resistentes à obediência a regras e limites. Eles não gostam de obedecer regras na sociedade, principalmente. Não gostam de obedecer regras, principalmente regras de trânsito. Então nem para isso não. Nenhum tipo de regra social eles não gostam de obedecer. Próximo. E quais são as estratégias subdesenvolvidas? Dividir o palco. Meu Deus do céu, eu não divido meu palco com ninguém. Dividir o palco? Se eu tiver um pastor narcisista, ele não divide a tribuna com ninguém. Um pastor narcisista jamais vai deixar o obreiro pregar. Só ele prega. Só ele fala. Não estou dizendo que eu pude em cima. Eu acho que é interessante realmente o pastor, o presidente, está sempre pensando em cima. Mas ele monopoliza, ele é centralizador. Tudo parte dele, tudo flui dele, tudo emana dele. Ele é o todo poderoso, é a majestade, tá? Demonstrar empatia e consideração. Ele não tem empatia pelo outro, não considera ninguém. Inibir impulsos de se gabar, competir ou dominar os outros. Ele não consegue inibir esse impulso. Ele tem problema de controlar os impulsos. Ele não consegue ficar sem se gabar, sem competir ou sem dominar os outros. E ele também não consegue expressar reciprocidade social. Não. Ele tem que estar sempre acima dos outros. Próximo, acho que é o último. Então acabou.
Gente, olha essa fala de Rubical, para a gente acabar aqui. Olha essa fala. Eu não fui embora porque eu deixei de te amar. Eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. E aqui a gente percebe um contraste entre amor próprio e o narcisismo, que é o tema da palestra. Então, aqui é a fala de alguém que foi vítima de um relacionamento tóxico, abusivo e narcisista. Ou seja, eu não fui embora porque eu deixei de te amar. Não. Eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava. E é nesse dia que faz o amor próprio. Porque para eu me submeter a um relacionamento abusivo, de agressão, de humilhação, de uma pessoa narcisista, eu preciso me amar. Aí você pode perguntar para mim: e como é que eu posso romper o ciclo? Se minha mãe é narcisista, se meu pai é narcisista, se meu filho é narcisista, sabe o que você tem que fazer? Mesmo se sentindo culpado, comece a romper o ciclo. Eu não quero romper o ciclo porque ela é minha mãe, porque ele é meu pai, eu vou me sentir culpado. Comece a romper o ciclo, mesmo se sentindo culpado. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo vai haver uma dessensibilização e esse sentimento de culpa vai te deixando, e você se liberta e você consegue se desvencilhar. Eu não consigo me libertar, é meu pai, é minha mãe, eu vou me sentir culpado. Se sinta culpado, mas comece a romper esse ciclo de abuso. Ame em primeiro lugar si mesmo. Se manter debaixo de um relacionamento tóxico, abusivo, um relacionamento narcisista, é sinal de que você não tem amor por si mesmo. Eu preciso ter amor próprio. Amor próprio. Tá certo, gente? Uma salva de palmas para vocês.